Olá, alunos. Continuando o estudo sobre a seleção de pessoal, né, da nossa matéria de gestão de pessoas. Nós vimos na aula anterior a relação, no caso, daquelas como diminuir, né, os erros das entrevistas, né? Então nós vimos algumas relações nisso daí, né, que é a construção do processo da entrevista, que precisa ter, que eles têm a entrevista padronizada, totalmente padronizada, aquela padronizada apenas com as perguntas, a diretiva e a não diretiva. Tá? E também nós vimos essas duas, a primeira parte relacionada a isso, e agora a segunda parte, que é relacionada ao treinamento dos entrevistadores, né? Que para melhorar ainda mais a entrevista de seleção. Então, nas empresas, com o processo de seleção bem-sucedido, é vital o papel do entrevistador. E claro, o cara tem que saber conduzir a entrevista, né? Então, nelas, os gerentes são treinados nas habilidades de entrevistar candidatos e o gerente assume um papel, tá, gente? No processo seletivo, enquanto o órgão de staff, ele assume o papel de consumidor interno e orientador para que os gerentes e suas equipes entrevistem os candidatos e tomem as suas decisões a respeito deles. Então tem que ter um treinamento, não é qualquer pessoa que vai fazer uma entrevista de seleção. Então, dentro das técnicas de seleção, nós temos a prova de capacidade, tá? Ou prova de conhecimento. Então, as provas de conhecimento, dentro dessas técnicas de seleção, a gente viu primeiro a entrevista e agora as provas de conhecimento ou capacidade. Então, as provas de conhecimento são instrumentos para avaliar o nível de conhecimento geral ou específico dos candidatos exigido pelo cargo a ser preenchido, né? Então, procuram medir o grau de conhecimento dos profissionais, né? Profissionais ou técnicos, com as noções de informática, está dando algum exemplo aqui, contabilidade, redação, inglês e etc. Por outro lado, as provas de capacidade constituem mostrar as amostras de trabalho que são utilizadas como testes para verificar o desempenho dos candidatos. Então, procuram medir o grau de capacidade e habilidade de certas tarefas, né? Caso a pessoa que tem que trabalhar com máquinas, ou até mesmo prova de capacidade, pessoa que tem que redigir um documento no computador, né? Fazer uma planilha em Excel. Então, por isso que serve essa prova de conhecimento e capacidade. Então, há uma enorme variedade de provas de conhecimentos e de capacidade. Então, daí há a necessidade de classificá-las. Então, conjuntamente quanto à forma de aplicação e a abrangência e a organização. Então, vamos ver primeiro quanto à forma de aplicação, tá? Então, as provas de conhecimento quanto à forma de aplicação podem ser de capacidades, né, ou de capacidade, podem ser orais, escritas ou de realização. Então, quanto à forma de aplicação, as provas de conhecimentos ou capacidade podem ser orais, escritas ou de realização, tá? As provas orais são o quê? São aquelas aplicadas, né, verbalmente. Tá lá o cara na frente da pessoa, ele faz perguntas oralmente e a pessoa responde, né? A escrita é aquelas que são feitas escrito, por meio de perguntas e respostas escritas. Então, são aquelas realizadas em escolas que a gente faz, né, na sala de aula. E as provas de realização são aquelas aplicadas por meio da execução de um trabalho ou tarefa, né, de maneira uniforme com tempo determinado, como a prova de digitação, de desenho, entre outros. Como dizer, olha, você tem 10 minutos para digitar isso aqui. São dessa forma, quanto à aplicação. Quanto à abrangente, ela pode ser gerais ou específicas. Como são as gerais? Gerais são aquelas provas que avaliam as noções de cultura geral ou aspectos genéricos do conhecimento, aquela que abrange todo tipo de conhecimento, né? Não sendo específico ao cargo. E as específicas são as provas que avaliam conhecimento técnico específico, diretamente relacionado ao cargo a que se pretende preencher, tá?
Quanto à organização, as provas de conhecimento ou capacidade, elas podem ser tradicionais ou objetivas. Como seriam essas provas tradicionais? Tradicionais são as provas do tipo dissertativo ou expositivo, quer dizer, não exigem um planejamento, elas podem ser improvisadas, abrangem um número menor de questões, pelo fato de exigir respostas longas, né, explicativas ou demoradas. Né? As provas dissertativas, lá a gente coloca uma pergunta e você tem que escrever, certo? Então ela avalia a profundidade do conhecimento, mas se circunscrevem em uma pequena extensão do campo do conhecimento do candidato. Né? As provas objetivas, né? Que são aquelas provas que são planejadas e estruturadas da forma de testes objetivos. É aquela que a gente faz só de marcar, uma aplicação rápida e fácil, sim, também sendo sua aferição muito rápida, né? De fácil e objetivo, podendo ser feita não por especialista no assunto. Que essas provas objetivas são geralmente denominados testes, pois transforma as perguntas em questões na forma de itens e testes, né? São aquelas que a gente faz só que a gente só de marcar. Provas, tanto que eu coloquei aqui, né? As provas objetivas, elas são geralmente denominadas testes, como eu já falei, né? E a partir desses testes, a gente tem os seguintes tipos de provas. Olha só, nós temos aquela de alternativas simples, ou teste dicotônicos, né? Uma questão com duas alternativas, certo ou errado, sim ou não, tá lá, sim ou não, aí a pessoa vai lá, marca um. Nós temos a de múltipla escolha, que é a mais utilizada, que eu utilizo mais, né? Uma questão com 3 ou 4 alternativas, e a pessoa tem que responder aquela que estivesse correta. Aquela de preenchimento de lacunas, né? Uma frase incompleta com espaço aberto para preencher. A gente coloca lá, aqui botou um exemplo, né? A Alfa SA apresenta uma política de regar muito, aí coloca a palavra para os seus funcionários. Além da preenchimento, também temos a ordenação ou conjugação dos pares, é aquela de coluna, né? Duas colunas com palavras ou assuntos dispostos ao acaso que devem ser ordenados ou colocados um ao lado do outro, né? Tipo assim, coloca duas colunas aí, coloca um do lado, aí tem que colocar na outra coluna um que é correspondente àquele outro do outro lado. Escala de concordância ou discordância. Bem, essa daqui é uma declaração na qual o candidato mostra o seu grau de concordância ou discordância. Um exemplo, as pequenas empresas são melhores do que as grandes para trabalhar? Aí a pessoa tem que colocar, discordo totalmente, ou discordo, indiferente, concordo ou concordo totalmente. A escala de importância, né? É aquela que classifica a importância de um atributo. Exemplo, o refeitório em uma empresa é extremamente importante, muito importante, pouco importante, não muito importante ou sem importância. Tem também a escala de avaliação, que é uma escala que avalia algum atributo. Exemplo, refeitório da empresa Alfa, excelente, ótimo, bom, regular, sofrível. Bem, saindo das nossas provas de conhecimento ou capacidade, agora a gente entra nos testes psicológicos, tá? Então, os testes psicológicos constituem uma medida objetiva e estandardizada de uma amostra do comportamento no que se refere às aptidões das pessoas. Os resultados dos testes de uma pessoa são comparados com padrões de resultados e amostras representativas para obter um resultado em percentuais, tá? Percentes, mas é percentuais, tá? Por isso, o teste psicológico apresenta 3 características que as entrevistas e provas tradicionais objetivas não têm. Então, quais são essas características do teste psicológico? Primeiro, é preditor. Significa que a capacidade de um teste de oferecer os resultados prospectivos capazes de servir como prognóstico para o desempenho do cargo.
Validade significa que a capacidade do teste de aferir exatamente aquela variável humana que se pretende medir, tá? E a precisão, que significa a capacidade do teste de apresentar resultados semelhantes em várias aplicações na mesma pessoa. Então, os testes psicológicos eles focalizam principalmente as aptidões, servem para determinar quanto elas estão presentes em cada pessoa, com a finalidade de prever o comportamento de determinadas formas de trabalho. Então, esses testes são baseados nas diferenças individuais das pessoas e analisam o quanto variam as aptidões de um indivíduo em relação às estatísticas dos resultados e amostras. Saindo do teste os testes psicológicos, nós vamos para o teste de personalidade. Constitui uma interação de traços pessoais, uma mistura, um todo organizado. Um termo personalizado, o termo personalidade representa a integração única de características mensuráveis relacionadas com os aspectos permanentes e consistentes de uma pessoa. Então, os testes de personalidades revelam certo aspecto das características superficiais das pessoas, como aqueles determinados pelo caráter, os traços adquiridos ou os fenótipicos, e aqueles determinados pelo temperamento, que são os traços inatos ou os genotípicos. É isso. Então, outros são os fenotípicos e os genotípicos. Então, os testes de personalidade são denominados psicodiagnósticos quando revelam traços gerais de personalidade em uma síntese global. Os testes de personalidade são chamados específicos quando pesquisam determinados traços ou aspectos da personalidade, como o equilíbrio emocional, frustrações, interesses, motivação e etc. Nessa categoria estão os inventários de interesses, de motivação e de frustração. Quase sempre são utilizados em cargos executivos de alto nível. É importante falar que os testes de psicológico, assim como os testes de personalidade, podem ser aplicados por psicólogos, gente, tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de teste. Temos também as técnicas de simulação, né? O que seria isso? As técnicas de simulação, elas deixam aquele tratamento individual isolado do candidato para centrar-se no tratamento em grupos e substituem o método verbal ou de execução pela ação social. Então, as técnicas de simulação são essencialmente técnicas de dinâmica de grupo. Então, a dinâmica de grupo que a gente faz em sala de aula. A principal técnica de simulação é o psicodrama, né? Que se fundamenta na teoria geral de papéis. Quer dizer, cada pessoa põe em ação papéis que eles são mais característicos de forma de comportamento, seja isoladamente, seja em interação com outra pessoa. Então, as técnicas de simulação são usadas como complemento diagnóstico, além dos resultados das entrevistas e dos testes psicológicos. E o candidato é submetido a uma situação de dramatização de algum evento relacionado ao papel que ele vai desempenhar ali na organização e fornecer uma visão mais realista acerca do seu comportamento. Então, as técnicas de simulação são utilizadas nos cargos que exigem um relacionamento interpessoal, como direção, gerência, supervisão, vendas e compras. Então, essas técnicas de seleção são exatamente aqueles que tem um roteiro como se fosse uma peça, né? Então, vai ter lá um grupo e tal, e tem um roteiro já pré-determinado, onde cada pessoa vai desempenhar um papel conforme as suas características e serão colocadas situações e eles vão mostrar ali como é que eles vão se comportar perante todas aquelas situações que serão aplicadas a eles. Por isso que eles vão simular cenários dentro da organização, ali dentro do grupo, para ver qual vai ser o tipo de comportamento que eles vão ter relacionados àquela situação.
Então, gente, as técnicas de seleção somente são essas, né? Ó, a gente tem aí, não dá para ver muito bem, mas vamos lá, ó, entrevista de seleção, né? Que é a entrevista dirigida, roteiro pré-estabelecido, e a entrevista livre sem roteiro. Aí tem as provas de conhecimento ou capacidade, as gerais, cultura geral de línguas, específicas, conhecimentos técnicos e cultura profissional. Nós temos os testes psicológicos, que são os testes de aptidões gerais e específicos, os testes de personalidade, os expressivos, os projetivos e os inventários, que a gente falou um pouquinho, e a técnica de simulação, que é o psicodrama, que é aquele que é a dinâmica de grupo, e a dramatização, certo? Passou tudo isso relacionado à seleção, escolhemos os candidatos, quer dizer, escolhemos aqueles já que vão fazer parte da organização, já foram selecionados, passa para o último estágio de contratação, que é a seleção relacionada aos exames admissionais. Não, passou pela parte mais, que eu posso dizer, com a parte mais difícil do processo de seleção. Eles já chegaram nos exames admissionais, quer dizer, eles foram contemplados com a vaga que eles pretendiam, mas isso não significa que eles ainda não podem ser tirados do processo de seleção. Depende dos exames admissionais dele. Então, os exames admissionais, eles são exames específicos exigidos pelas normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho para comprovar a situação de saúde física do trabalhador em relação às condições de ambiente de trabalho. Então, além dos exames admissionais, as normas exigem a realização de exames periódicos e demissionais. Então, o que significa? Quando você entra numa empresa, você vai fazer os exames admissionais para ingressar nela. Durante o período que você trabalha nela, você também vai fazer os seus exames periódicos. E assim que você sair dela, você vai fazer também os mesmos exames são os exames demissionais, né? Que você vai ser demitido. Então, os resultados dos exames admissionais devem ser analisados para confirmar se o candidato está apto ou não a desempenhar as atividades do cargo, considerando todas as variáveis do ambiente do trabalho. Um candidato pode ter sido aprovado em todas as etapas do processo de seleção e não apresentar as condições de saúde para ocupar o cargo, o que pode acontecer. A gente passa pelo período mais pesado da seleção, mas isso não significa que ele vai ser contratado ainda. Então, gente, essa foi a aula final do processo de seleção, né? As técnicas de seleção que a gente viu. Espero que vocês tenham entendido a aula e até o nosso próximo encontro. Tchau! Isso é tudo, pessoal.